Irmãos, nós estamos ainda tentando recuperar aqui o fôlego da manhã que nós tivemos aqui. O mix de emoções. Já dizia um missionário chamado Roberto Carlos, são muitas emoções. Não é verdade? Nós tivemos uma ordenação. Nós tivemos uma ordenação pastoral pela manhã. Vários pastores e pastoras foram ordenados. Irmãos, às vezes as pessoas me perguntam assim: você estudou para ser pastor? Irmão, a gente não estuda para ser pastor. Nós somos chamados para o pastoreio e por isso estudamos. Eu não estudo e no final pego o diploma. Tiago, concluídos 4 anos de seminário, você agora é pastor. Não é assim. Pastor não se forma em seminário. Pastor se forma no pasto. Eita, essa foi forte, não foi? Põe essa lá no Instagram lá. Entende, irmão? Pastor tem que ter cheiro de ovelha e não de livro. O livro é consequência de quem o pastor é no pasto. Então, para que ele cuide bem das ovelhas, ele ama ler, ama as escrituras. E é disso que nós vamos falar aqui hoje também. Só que antes disso, deixa eu te conhecer. Você que está nos visitando hoje aqui pela primeira vez, rapidinho, sem constrangimento. Você já recebeu aí um presente, não foi? Quero te dar outro. Esse cartãozinho bonito, esse card aqui, ó. Você vai colocar aqui, vai abrir nele. Abrir, colocar o seu nome e o motivo da sua visita. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Levanta a sua mão. Alguém? Ah lá, nós temos um irmão. Seja muito bem-vindo, viu? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nossa irmã, minha irmã, volte sempre e traga mais gente. Em nome de Jesus. O próximo domingo a senhora tem que trazer no mínimo 10 pessoas, tá? Amém? Glória a Deus. Pode destacar e entregar para a nossa diaconisa. Todos também receberam na entrada o nosso Atos hoje. Receberam? Quem não recebeu, levanta a mão para receber também. Irmãos, olha essa capa bonita aí. Vê se essa capa não está mais bonita hoje. Repare bem. Repare bem. Está aí, ó. O Ministério Centro Social, aproveito para poder pedir para você seguir a gente nas redes sociais. Está aqui o pastor Joseph, também essa bênção, é também um dos pastores do Centro Social ali, caminha junto conosco. Você que precisa, conhecer mais do Centro Social, só entrar em contato conosco, direto no telefone, pastor Joseph, está ali pronto para poder receber você. Nós entregamos cestas básicas, fazemos ações em praças, pessoas em vulnerabilidade, situação de rua, você que deseja evangelizar, se envolver na capelania prisional, hospitalar, trabalhar com crianças, adultos, idosos, você pode se envolver. O que você não pode é ficar parado, porque a água parada dá dengue. Amém? E eu também, um motivo muito especial, irmãos, eu fico muito empolgado com as nossas agendas. Nós já vamos celebrar aqui, 2023, o ano das portas abridas, e você tem que participar. Amém? O ano das portas abridas, irmão, e Deus abre mesmo. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar, e aqui Deus fecha, ninguém pode abrir. 2023, ano das portas abertas. Eu já tenho, irmão, de coração experimentado muito do favor de Deus, creio que você também. Alguns pastores escreveram os devocionais, os estudos de GC, pastores abençoados, que normalmente usa camiseta xadrez azul marinho durante o culto de 1 hora no domingo, escreveram. Então está aqui, você pode também participar de alguns estudos. Irmãos, e a gente está falando de João, o evangelho católico. Você sabia que você é católico? Fala para o seu irmão assim: irmão, você é católico? Fala, crente. Irmão, fala. Está com medo, né? Sabe por quê? Porque a gente não explica isso. Todo cristão que crê nas escrituras, ele é católico, porque a palavra católico quer dizer universal, só isso. Nós não somos católicos romanos, mas somos católicos apostólicos. Por quê? Porque nós nos reunimos no Brasil,
na Angola. Filma esse missionário e essa missionária de Deus. Irmãos, esse é um casal, eles estão lá em casa dando trabalho para mim desde sexta-feira. Eles vieram diretamente da Lagoinha Alphaville, representam parte das missões lá. E eles estiveram também na Angola fazendo missões. E Deus colocou no coração desse lindo casal ensinar sobre a consciência da missão, a igreja missionária. Talvez a gente não vá, mas a gente precisa enviar, potencializar, não é? Estou aprendendo? É isso aí. E eles têm uma marca que chama Ecolelo, com K. Amém? Um casal abençoado. Você que tem interesse pode procurar eles aqui no final e entender um pouco mais de missão. E eles também foram missionários na Angola, eu aqui e outro lá na Etiópia. Isso quer dizer universalidade, universal, católico. É isso que quer dizer a palavra católico. O crente que se reúne em todos os lugares. Ele é universal, o evangelho é católico. O livro de João, ou o evangelho de João, é conhecido como o evangelho católico, o evangelho universal para todos os crentes. Eu sou a universal, é o evangelho de João. Amém? Irmãos, e eu também preciso te encorajar aqui rapidamente sobre também, hoje é muito aviso, muita coisa. O nosso plano é financeiro, olha a importância disso. Você vai colocar aqui, ó, no início, EPA, Casas Bahias, CEMIG, Copasa, McDonald's, supermercado, e vai anotar para no final do mês, você não ficar apertado, né? Porcelanato que você está mudando lá da sua casa, querendo aumentar a roda do carro, não mexe com isso não, só, junta dinheiro, investe em missões. Tem gente na Angola lá que eles falaram para mim, era comer de manhã e guardar para de noite. Procura fazer isso, junta o dinheirinho para você investir em missões, apadrinha um missionário, apadrinha um abrigo, amém, irmãos? Isso é bênção, pode comprar o carro, pode comprar a roda, mas também investe, glória a Deus. Prioriza isso, depois você pensa na roda, o carro já tem roda, com roda ou sem roda, o que importa é chegar, se o pneu estiver cheio, glória a Deus. E o livro aqui que eu quero indicar do pastor Hernandes Dias Lopes, irmãos, de verdade, eu tenho duas principais referências hoje na minha vida, pastoral é o pastor Márcio, e de pregador é esse homem aqui, ó, pastor Hernandes Dias Lopes. Você pode assistir todos os vídeos, comprar todos os livros, sem segredo algum, sem mistério, por favor. Se tem um autor que eu indico, faço questão, é esse homem, pastor Hernandes Dias Lopes. Vídeo no YouTube, livro, ele escreveu já mais de 50 livros. Todo mês eu vou lá na Seara e compro um comentário dele. Eu quero todos da Bíblia inteira. Eu já tenho metade, uma vez por mês, que é o que eu tenho condição. Eu vou lá e compro um comentário, levo para casa. Passo o mês que vem um comentário. Já estou com metade, são 66. Eu já tenho quase 30. Uma vez por mês. Aí a pessoa, não, eu não tenho dinheiro. Eu deixo de comer uma pizza para comprar um comentário. Eu deixo de tomar um açaí. Então isso é uma questão de prioridade. Você quer conhecer o crente? Entra dentro do quarto dele. Se tem mais sapato e roupa do que Bíblia e livro, é isso que ele valoriza. Joguei para o alto essa aí. Glória a Deus. Feitos os avisos todos, vamos entrar na palavra. Irmãos, você que ganhou esse presente aí, tem como você ficar de pé? Por favor. E levantar a sua Bíblia para o céu. Levanta todo mundo a sua Bíblia para o céu. O José vai tirar uma foto bem bonita da gente. Você sabia que dia que é hoje? O Dia Internacional das Escrituras. Amém? Levanta a mão para o céu assim e diz assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Amém? Tirou a foto, Joseph?
Glória a Deus. Eu só sei de cor até aqui, tá, irmão? Vou decorar, dá para fazer, faz o resto. Aleluia. Abra comigo em 2 Timóteo no capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4. Quem ainda tem ceia. Nós vamos ler a partir do verso 1. 2 Timóteo capítulo 4. A partir do verso 1, diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Até aqui, feche os seus olhos. Pai, te agradecemos por sua gloriosa e santa palavra. Oramos para que sejamos nesta tarde confrontados, edificados e fortalecidos através da sua palavra. Pedimos para que o teu Santo Espírito nos conduza, nos dê temor, tremor e reverência diante das Escrituras. O que nós te pedimos para esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo escreve o que seria a sua última carta ao jovem chamado Timóteo. Paulo foi o maior bandeirante do Novo Testamento, o maior escritor das Escrituras do Novo Testamento. O apóstolo Paulo era um exímio fariseu e se tornou um exemplo de cristão também. Ele escreveu aos Coríntios a ponto dele dizer assim: sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso é ter coragem, ter peito para poder proclamar uma verdade tão poderosa como essa. Um homem que estudou aos pés de Gamaliel, uma das duas principais escolas rabínicas da sua época. Escola de Shammai era também uma escola muito conhecida pela tradição da lei de Moisés. E a escola de Hillel, a quem fazia parte Gamaliel. Paulo aprendeu a tradição judaica de trás para frente. Ele decorou Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio. Paulo sabia de cor os profetas menores e maiores. Alguém que dominava. Ele diz que dentro da sua idade não tinha ninguém como ele que conhecia tanto a Torá. A palavra Torá vem da ideia do conjunto de compêndio das Escrituras do Antigo Testamento. Mas ao longo da história, com a revelação progressiva, Deus foi dando aos profetas, aos juízes, aos reis, as direções que ele queria para o seu próprio povo. O Antigo Testamento foi ratificado pelos próprios judeus e confirmado pelo próprio Emanuel, Jesus Cristo, o Deus conosco. Quando João estava batizando os homens no deserto, no Rio Jordão, Jesus aparece naquelas águas do Jordão. João olha para Jesus e disse: eu não sou digno de desatar a sandália dos vossos pés, Senhor. E João é surpreendido por uma resposta do próprio Jesus Cristo: João, é necessário, porque eu não vim revogar a lei, mas cumpri-la. Eu quero falar com você sobre o tema sola Escritura. Irmãos, nós precisamos valorizar mais as Escrituras, como Paulo e os apóstolos valorizavam. Homens morreram para traduzir todo o Antigo e o Novo Testamento a nós. Homens como William Tyndale, que traduziu a Bíblia para o inglês. Martinho Lutero, em 10 dias, pegou o Novo Testamento e traduziu direto da Vulgata, que é a língua latina, para o
alemão. 10 dias, irmãos, ele traduziu o Novo Testamento inteiro. Paulo ficou preso 3 vezes. Preso, ele escreveu 4 cartas. Das 4, Paulo escreveu 13 no total. Irmãos, o que Paulo escreveu preso, eu não leio solto. Preguiça, falta de fome das Escrituras. Irmãos, nós estamos celebrando o dia da Bíblia, mas o último censo do Ibope de 2010, a Bíblia é o livro mais vendido no mundo e o menos lido entre os cristãos. Sabe qual que é o livro mais lido e não mais vendido? O Alcorão. O Alcorão é o livro mais lido, porque todo fiel do islamismo é fiel à leitura. E aí nós temos cristãos que têm 10 anos de convertido. Talvez ele nunca leu a Bíblia inteira durante 10 anos, uma década. Tiago, quer dizer que se eu ler a Bíblia toda eu sou mais espiritual? Não, não passa da sua obrigação, chuchu. Tiago, se eu ler a Bíblia inteira eu vou ser melhor. Pelo contrário, você vai perceber que você é pior do que todo mundo, no sentido de ver tanto pecado em si próprio. É lendo as Escrituras que a gente reconhece as nossas deficiências. Irmãos, nós precisamos valorizar aquilo que os santos homens de Deus valorizavam. Quando Pedro tomou a palavra em Atos, ele disse: para que se cumprisse o que diz as Escrituras, substituamos o lugar de Judas Iscariotes, como diz as Escrituras. Quando os discípulos saíram para pregar para o mundo gentílico, eles lá em Atos capítulo 16, ele diz assim: e eles pregavam de sinagoga em sinagoga, de povo a povo, ensinando a doutrina dos apóstolos. Irmãos, a nossa igreja precisa ser bereana, consultar o que o pregador prega, julgar o que o pregador fala, não quem o pregador é. Mas é responsabilidade nossa, enquanto isso não está nas Escrituras. É por isso que o Dia Internacional das Escrituras pouco é falado. Mas o Natal, a Páscoa, o Dia dos Namorados, Valentim Days, o dia da final do Brasileirão, do último dia da Fazenda, do Big Brother, todo mundo, eu falo todo mundo, não é daqui não, todo mundo lá de fora sabe. O que nos tem, nós, em comum, com aqueles que estão à deriva em um mundo sem esperança, se nós não valorizamos a principal regra de fé que nós possuímos e o manual, que são as Escrituras. Irmão, não quero te envergonhar, eu só quero te encorajar. Vamos valorizar as Escrituras. Paulo diz no capítulo 4 de Timóteo, porque ele está preso em uma masmorra e não mais em uma prisão domiciliar. Paulo foi lançado a Festo, que era um dos homens que outorgava a decisão de vida e de morte. Paulo apelou porque Paulo foi acusado entre o sinédrio farisaico, a quem ele pertencia, e agora a pedido dos romanos, de ser um blasfemador como Jesus, porque Paulo começou a pregar ressurreição, e naquele tempo ninguém acreditava por conta do gnosticismo, uma heresia que se infiltrava no meio do povo, de que a ideia de que Jesus não pode ser Deus porque ele é homem, e se ele é homem ele não pode ser Deus, logo Jesus não morreu, e se ele não morreu ele também não pode ressuscitar. E Paulo disse: se Jesus não ressuscitou, a nossa pregação é inútil, é vã. Paulo escreve a Timóteo nas últimas palavras, ao invés dele deixar um testamento: Timóteo, estou deixando para você uma mobilete, uma Shinerai, um Fiat 147, um Fusquinha de motor 1600, uma Kombi com volante pesado, uma casa, um carro, um barraco. Não, Timóteo,
prega a palavra. O homem está prestes a morrer, mas insiste que a única maneira de sermos salvos é quando ouvimos a palavra, recebemos a fé salvadora, somos convencidos pelo Espírito Santo, cremos em Jesus, confessamos publicamente, cremos em nosso coração, passamos pelas águas em sinal de publicitar diante dos homens e declaramos que Jesus Cristo é Senhor e Deus. A única maneira disso acontecer é através da proclamação da palavra. Ele diz, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivo e morto. Por que Paulo diz isso? Porque quem já morreu sem Cristo, e quem ainda vai morrer, terá que passar pelo juízo eterno. E os crentes serão julgados? Já foram. Tiago, o crente não vai passar por um juízo, onde vai passar um telão com os pecados? Se você quiser pode até passar, mas depois tem que passar que você foi justificado de todo o seu pecado, pelo sacrifício de Jesus. O crente já foi julgado, por isso que Jesus morreu. Não há mais condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Tiago, então eu posso pecar deliberadamente, já que eu não vou ser mais julgado? Como é que é? Um crente em Cristo, que nasceu de Deus querendo pecar, já começou a dizer que talvez nem nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo, a Bíblia diz que não peca. E o mesmo texto diz, aquele que diz não ter pecado faz mentiroso. Como é que resolve isso? O crente não peca porque ele não é escravo mais do pecado. Mas se ele disser que não tem pecado, faz de Deus mentiroso, porque em algum momento ele pode transgredir, mas ele não vive pecando. Então como que nós seremos julgados, se Cristo já nos justificou? Foi para a liberdade que Cristo já nos libertou, irmãos. Libertação não é demônio sair, é Jesus entrar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres de quê, irmão? Da condenação eterna do pecado. Por isso que a Bíblia está dizendo que Ele vai julgar vivos e mortos. Obviamente que o cristão que morreu em Cristo será ressuscitado primeiro. Ainda que ele seja julgado, ele receberá a sua absolvição pelo sacrifício vicário de Jesus. Para a gente cantar. Sei que foi pago um alto preço. Foi pago, meu irmão, vicário, tetelestai, já está consumado. A não ser que você queira passar pelo juízo. O juízo do cristão é aqui na terra. É aqui que ele decide se ele deseja viver eternamente com o Senhor. Obviamente que eu acredito que essa decisão só pode ser tomada quando Deus toque em seu coração. João capítulo 15, 16. Não foste vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Irmão, você precisa celebrar por essa absolvição, porque quando Jesus pagou o preço do nosso pecado, Ele pagou nos 3 tempos: o pecado cometido no passado, o pecado que cometemos no presente, e o pecado que ainda cometeremos no futuro. Quando Paulo diz a testemunha aqui de que Ele julgará os vivos e os mortos, Ele também está dizendo para aqueles que não têm a Cristo como Senhor, que não basta só morrer para fugir de Deus. Os que morreram sem Deus, perecerão eternamente no inferno sem Deus. Eles serão acordados para começar a sofrer o tormento eterno. Irmãos, isso é sério. Morrer sem Cristo
é sofrer eternamente. Por isso que Jesus é o único caminho ao Pai. Jesus é a porta que por ela entra o bom pastor e as ovelhas. As ovelhas conhecem a sua voz e a obedecem. Não existe outro caminho a ser peregrinado senão por meio de Jesus. A única maneira de sermos livres do inferno, que inclusive quem criou o inferno não foi Satanás. O diabo não é dono de nada. Quem criou o inferno foi Deus. O inferno nem inaugurado foi, meu irmão. O inferno será inaugurado com o diabo e os seus demônios, e aqueles a quem o diabo conseguiu persuadir durante toda a caminhada. Aqueles que rejeitaram o sacrifício de Jesus. Se tem um lugar onde haverá justiça, é no inferno. Os que estarão ali é porque são dignos de estarem no inferno. E os que estarão no céu é porque eles não são dignos de estarem no céu. Por isso que a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Aleluias! Irmãos, Jonathan Edwards, toda vez eu falo errado, Jonathan Edwards, ele tem uma frase que diz assim: a terra é o único pedaço do céu que os condenados ao inferno experimentarão. A mesma terra é o único pedaço do inferno que os justificados para a salvação experimentarão. Por isso que Paulo insiste com Timóteo: Timóteo, prega a palavra. Timóteo, insista. Ele diz ainda: e por seu reino eu exorto solenemente, pregue ela a tempo e fora de tempo. Irmãos, não existe ocasião perfeita para pregar a palavra. Você já viu o crente James Bond, que ele chega dentro de alguns ambientes, ele vira um camaleão? Vou te explicar quem que é esse crente. Aqui ele é uma bênção. Pra te adorar. Aí lá no trabalho na segunda-feira, nas piadinhas, aqui acabou. Ele entra. Entendeu? Ele é uma pessoa aqui, uma outra lá. Ou assim, quando ele está num papo cabeça com os empresários, com os intelectuais, com os paladinos da verdade, se ele falar da fé parece que é ridículo. Aí começam a criticar os crentes. Não, crente tudo é ladrão, crente tudo é safado, crente tudo é hipócrita. Aí ele começa assim, Paulo chamou a atenção de dois homens na Bíblia, sabe quem? Tiago, Pedro, e ainda sobrou para Barnabé. Lê lá, Gálatas capítulo 1. Paulo falou assim: que postura é essa? Com gentio você se comporta com gentio, com judeu você se comporta igual judeu. Vocês têm que decidir. Para com essa personalidade dúbia. Firma o toco, fica firme, defende Jesus aqui, na faculdade, entre os vizinhos, na família, no trabalho, mesmo se você perder a oportunidade, pregue a palavra. Amém? Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Não vou ficar falando de Jesus no jantar de família não. Você vai falar onde? Você vai esperar a família descer de tobogã para o inferno, para depois você pensar assim. Depois fica lá assim: Jesus, por que eu não apresentei o Senhor? Era tão bom. Traía a esposa, era uma pessoa que roubava, mas era tão bom. Na hora a gente fala assim, né? Não conheceu Jesus porque era a única maneira dele sair dessa vida. Mas a gente, boca fechada em casa,
não dá testemunho dentro de casa, fica escolhendo o momento certo de pregar, que é só pregar para crente. Você tem que pregar também para quem não conhece, para o Uber, para o porteiro, para o seu patrão, para o seu funcionário, para o seu vizinho, para a sua vizinha, em casa, em todo momento pregue a palavra. Deixa eles conhecerem que você é crente, irmão. Amém? Há tempo e fora de tempo. Por quê? Porque ele diz assim, ó: esteja também preparado, repreenda, corrija. Irmãos, com todo respeito, chamei uma pessoa, eu vi ela usando um talit judeu. Sabe aquele talit? Com várias franjas. Sabe o que é aquele talit? O judeu usava antes de Jesus, porque ele representa 613 promessas e a lei. Então, o talit representa a separação dele do mundo caído. Então, ele ora com o talit. Só que quando Jesus veio, ele cumpriu todas as promessas. Se eu voltar a usar o talit, eu estou dizendo que Jesus não foi suficiente. Fui tentar ensinar isso por uma irmã, ela saiu andando, sem nem querer saber. Eu falei: irmã, então não precisa me ouvir, só leia a carta dos Gálatas, 6 capítulos, está lá escrito, o véu já foi rasgado e eu e você não podemos recosturá-lo. Se eu uso o talite, o quipá, eu estou dizendo assim: Jesus, o seu sacrifício não foi suficiente, porque ele cumpriu as promessas. O nome disso é sincretismo. Jesus é suficiente, sim ou não? O véu já foi rasgado, meu irmão. Eu não sou judeu, eu queria ser, mas eu não sou. Mas eu creio que a salvação não é por meio de Moisés, mas é por meio unicamente de Jesus, a quem Moisés apontou, ensinou, serviu. Maior do que Moisés é Jesus Cristo de Nazaré. Você vai ensinar isso para as pessoas. Alguns te tratam com arrogância. Não tem problema se é apenas um símbolo, por gostar, por reconhecer, mas não faça do talite, da arca da aliança, do quipá, do chofá e de qualquer adereço judaico uma doutrina. Nós não somos judeus, somos gentios. E a salvação não é porque guardamos a lei, é porque cremos que pela fé Jesus pagou o preço. Sola Escritura. Amém. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. O louvor é de Cristo. Estamos nós aqui. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e a vida. Então pregue a palavra, pregue sobre Jesus. É por isso que os apóstolos foram mortos, porque ele tentou ensinar isso que eu tentei ensinar para a irmã. Sabe o que eles fizeram? Mataram Paulo. Jesus tentou ensinar isso para os judeus, mataram ele, irmãos. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração no Jesus, como fruto desse. Por que novo coração? Porque a gente não tem que circuncidar mais o prepúcio, porque a circuncisão é aqui, ó, agora.
ao 8º dia, quando você tiver um filho, Joseph, você não vai mais precisar pegar o pipio da criança e cortar a pelinha. Sabe por quê? Para ele ser filho de Deus, ele só tem que crer em Jesus e o coração dele será transplantado. É por isso que Jesus é a salvação única. Então, Timóteo, prega, porque naqueles dias eles não mais suportarão a sã doutrina. 12 apóstolos, 11 martirizados pelos próprios da sua parentela, os judeus. Quem que matou Jesus? Conforme a presciência de Deus, a soberania de Deus. A pedido de quem que os romanos mataram? Judeus. Quem que matou Pedro? Roma. A pedido de quem? Dos judeus. Quem que matou o primeiro jovem diácono, mártir da igreja em Atos 6? Estevão. O Sinédrio. Quem é o Sinédrio? Judeus. Aí a gente fica usando o talite, o quipá, o povo que em grande parte rejeitou a Jesus. Porque lá em Romanos capítulo 11, diz que o Israel de Deus não é mais étnico, não há mais judeu, nem romano e nem grego. Somos agora eclésia, chamados para fora. A igreja que entra e depois sai, não é, missionário? A igreja tem que sair. Porque a igreja que não sai é porque talvez ela nunca entrou pela porta. Meu Deus, outra. Põe no Instagram. Amém, irmãos. Por isso que pregar as escrituras tira o louvor do homem, tira a glória do homem, o mérito do homem. Quando nós falamos sola escritura, nós defendemos que Jesus é suficiente. A palavra vicário quer dizer insubstituível. O que Jesus fez já está definido. Glória a Deus. Ele termina dizendo para a gente celebrar a ceia: repreenda. E eu fiz isso aqui, ó, com toda a paciência. Falei, irmã, calma, deixa eu tentar explicar para a senhora. Ela falou, não quero saber. Que triste. A pior pessoa, no sentido de ser orgulhosa, é aquela que nunca dá o braço a torcer. E ela acha que ela nunca pode aprender com quem é menor do que ela. A gente perde o privilégio de crescer, porque tem muita gente que a gente acha que é menor do que a gente, é maior do que a gente. E Paulo falou, cada um trate o outro superior a si próprio. Não é? No colégio apostólico dava briga para quem lavava o pé do outro. Aqui a gente está querendo puxar cabelo do... Aqui não, gente. Falando lá em outros lugares. Entende? Nós temos que servir uns aos outros. Então quando a gente vai corrigir, ensinar, é com amor. Eu chamei ela numa boa, mas ainda nós vamos ganhar ela para Jesus nesse sentido. Em nome de Jesus. Mas se você está me assistindo, eu te amo de coração. Um dia eu fui liberto por conhecer esse verso lá de Gálatas, o outro evangelho, Gálatas capítulo 1, verso 6. A senhora pode usar, mas use só como um memorial, não como doutrina, porque Jesus já pagou o preço e cumpriu todas as promessas. Amém, irmãos? E com toda a paciência ensine a sã doutrina. O que é a sã doutrina? É a doutrina de Cristo que os apóstolos continuaram. Ceia, batismo, autoridade das escrituras, obediência ao Pai, oração, o amor ao próximo, o perdão que não é sentimento. Está esperando eu sentir para poder perdoar. Vai morrer um esqueleto sem sentir nada.
Então você quer sentir? Vamos lá. Vamos fazer o seguinte: você vai pôr o dedo na tomada e perdoa. Porque aí você sentiu e já libera o perdão de uma vez, pode ser? Porque perdão não é sentimento, não, o tempo cura. Irmão, tempo cura? Onde que está isso nas escrituras? Se Jesus falou assim, você está com um probleminha com o irmãozinho, com friends, com brother, antes de ofertar, faz um favor para mim, conserta com o irmão, depois você volta com a sua ofertinha bonitinha, para que essa oferta seja coerente, porque não adianta dar oferta com briguinha com o irmão. Eita Jesus, é nessa hora que você escuta, glória a Deus, aleluia, obrigado Jesus, eis-me aqui. Amém, irmãos? Irmão, na hora que ele entrou ali, esse irmão, eu falei assim a Jesus, vai vir, ó, o homem do cabelo branco, porque a Bíblia fala isso, né? Os seus cabelos são brancos como a lã, os olhos como chama de fogo, ainda está com leão no peito. Irmãos, nós precisamos entender que perdão é uma decisão imediata e agora. Então ensine a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, porque chegará um tempo. Ainda vai chegar, não vai, irmão? Que eles não suportarão mais essa doutrina, não vai chegar? Vai chegar, não vai, irmãos? Já chegou. A igreja hoje está igual o self-service. Aqui vocês acreditam que eu posso ter meu corpo, minha regra? Não. Então eu vou para que aceita. Aqui acredita que é meu corpo, minha regra? Então é aqui que eu fico. Aqui pode viver na balada e na igreja? Não, então eu vou para a igreja. Aqui pode viver na balada e na igreja? Pode, então é aqui que eu fico. Aqui eu posso casar e depois adulterar, pular cerca? Não, aqui não, aqui tem que ser fiel até o fim. Casou, tem que ir até o fim. Aqui não, aqui você pode é poligamia. Aqui você pode ter uns 3, 4 mulheres. O negócio é, chegou esse tempo, irmão, já. As pessoas vão escolhendo a igreja conforme os seus interesses, os seus próprios mestres, para reforçar aquilo que ela quer, tirar das escrituras e trazer a partir do que ela pensa que as escrituras diz. Aí, ó. Vocês estão aqui compreendendo isso? Chegará um tempo que não suportarão mais a sã doutrina. Se você fala hoje isso para uma pessoa, fala assim, irmão, você não é o que você sente, você é o que Deus te fez. É perigoso, além de tomar um processo, a pessoa sair da igreja, por você ter falado a verdade, ainda que em amor, em cuidado, em graça. Falei, irmão, na igreja o cristão não mente. Ontem eu estava lá com o pessoal do Legacy, na vigília, eu disse, quem estuda aqui, todo mundo levantou a mão. Quem que cola na prova e escreve que participou do trabalho e não participou? Irmãos, aí você vai falar para um cristão para ele não colar na prova, ele acha um absurdo. É normal colar, é normal atravessar o sinal vermelho, é normal não devolver o troco, é normal trair a esposa. Normal para quem? Para o Egito? Para a Babilônia? Para o paganismo? Pode ser, porque para o cristianismo continua sendo real, marido de uma só mulher, não dado ao vinho, não amante do dinheiro, hospitaleiro. Sola escritura, está escrito que eles não vão suportar. Vocês estão olhando com uma cara que eu estou até com medo. Está tudo bem? Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. Irmão, foi literalmente o que eu vi. A pessoa me deixou falando sozinho. Mas longe de eu viver o que os apóstolos viveram, irmão. Longe. Primeiro que daqui a pouco eu vou sair do culto e vou para minha casa tranquilo, com a Bíblia debaixo do braço. Os apóstolos não. Quando eles desafiavam alguém, eles tinham que fugir, porque senão eles morriam. Hoje você vai na Seara, graças a Deus, daqui a pouco nós vamos estrear a Seara ali, agora mais pertinho ainda. Tá ficando mais perto, né, irmãos? Para facilitar, para a gente ter acesso à Bíblia. Tem Bíblia do obreiro, do profeta, da mulher,
Bíblia é de todo mundo, a gente só não lê. Vamos mexer com esse assunto não, deixa para lá, depois a gente fala sobre isso. Fica de pé no seu lugar. Eles se recusarão, voltando-se para as fábulas. Eles não darão mais ouvidos à sã verdade. Você, porém, Timóteo, seja moderado em tudo. Equilíbrio, Timóteo. Cuidado, Timóteo. Suporte os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista. O que um evangelista faz? O que o evangelista faz, irmãos? Evangeliza. E o que é evangelizar? Anunciar a boa notícia. E o que é a boa notícia? O evangelho. Que Deus, Pai, em Cristo, o Filho, nos salva eternamente da condenação eterna. A boa notícia é: Deus entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque aqueles que não creem no Filho já estão condenados. O versículo termina, né? Porque a gente só quer falar da parte boa dele, né? Já estão, não estarão condenados. Então a boa notícia é quando chega o alvará de soltura que canta, né? Dentro da prisão. Cantou, você está livre, meu filho. Ele na hora celebra, irmão. E está livre sem tornozeleira, viu? Porque é para sempre, na eternidade com Cristo. É isso que aconteceu conosco. Nós estávamos presos, missionário, para sempre. Mas em Jesus, nós somos libertados para sempre. Então prega a palavra. E cumpra plenamente o seu ministério. Cumpra, irmão. Glória a Deus.